Oi, eu espero que você esteja bem e vamos nós conversar sobre história de vida de novo. Vou trazer hoje um enfoque que eu ouço muito das pessoas. Eu queria que isso não tivesse acontecido, eu queria deletar algo da minha história, do meu passado. Eu não queria ter vivido, se eu pudesse escolher, eu não queria ter vivido. E é sobre isso que eu acho importante a gente conversar, porque sim, algumas coisas, quando a gente olha para trás, a gente não gostaria de ter vivido. A morte de um filho, um rompimento muito trágico, a perda de um ente querido, um acidente que deixou uma sequela irreversível. Claro que se a gente pudesse escolher, a gente não passaria por isso de novo. Mas a nossa vida, ela não é deletável. E quando a gente resolve não olhar para as dores, não olhar para as coisas ruins que aconteceram, querendo evitar esse contato com essa dor, a gente só está ali jogando para baixo do tapete. A gente está evitando o confronto com situações que sim estão dolorosas, mas que com certeza trariam muito entendimento, muita clareza, muito crescimento para a gente. Porque na nossa história nada a gente pode dizer que não aconteceu, a gente pode evitar, por mais que às vezes até seja um mecanismo de defesa dentro do nosso próprio subconsciente, a gente esquecer algumas coisas da nossa infância, da nossa adolescência, justamente por proteção. Mas à medida que a gente tem o contato com essas memórias, que essas memórias vêm para a nossa lembrança ou que elas nunca saíram da nossa lembrança, a gente precisa achar uma forma de lidar com elas. Tudo isso é crescimento, tudo isso é evolução. Então imagine que vamos falar primeiro de um livro que você está lá, né, num determinado capítulo, numa determinada página do teu livro da vida. Você está ali presente naquele momento, ou deveria estar presente, lendo com atenção, tendo presença, tendo atenção plena ao seu presente, a tudo que está acontecendo para você. Só que em determinado momento você está ali num parágrafo e você não entende muito bem o que está acontecendo. O teu passado é o que você vai recorrer, é que nem no livro, que a gente às vezes não entende aquela página e precisa voltar atrás, precisa voltar para perceber o que aconteceu, para lembrar do que aconteceu, para ter uma compreensão maior do que aconteceu. Então, a gente não pode deletar tudo aquilo que já foi. E tudo aquilo que já foi vai fazer com que a gente leia e compreenda melhor a nossa página do presente. E a partir dessa integração, a gente está pronto para ler o que vem pela frente, para ler tudo aquilo que a gente vai escrever em relação ao nosso futuro. E a cada página, a cada momento, pode ser que você precise voltar, fazer o exercício de voltar para ter sempre a compreensão. Porque mergulhar na própria história é viver todos os dias a sua história. E todos os dias a gente pode encontrar motivos para revisitar o passado, para compreender alguma coisa, para desenvolver algo, para trazer uma melhora dentro do nosso comportamento, para melhorar, pensar diferente, para rever os nossos sentimentos. Mas tem uma coisa que é muito bacana. Se a gente pegar essa alusão aqui ao nosso universo digital, aos livros de forma digital, é como se a gente pudesse, através de técnicas, reeditar partes da nossa história. É impossível deletar, é como se o computador, o sistema, deixasse você colocar na tela do computador, deletar não, mas você pode reescrever. E o que é esse reescrever? É ressignificar coisas que aconteceram e que deixaram traumas, mágoas, feridas, e isso é incrível. Existem várias ferramentas para que a gente possa ressignificar, reescrever. A gente pode reeditar a nossa história e escrevê-la de uma forma melhor. Ah, Andréia, mas então você está falando que eu não posso deletar, mas eu posso inventar algo em cima. Não é um inventar propriamente dito, é um revisitar com um outro olhar. E é isso que se propõe o trabalho que eu trago aqui para você de colocar autoconhecimento e espiritualidade dentro da tua história de vida. É você
de uma forma adulta, madura, olhar para tudo aquilo que já foi e trazer uma nova visão. E a partir dessa nova visão, um novo pensamento, um novo sentimento e um novo comportamento. Claro que quanto mais profundas forem as feridas, forem as questões traumáticas, aquilo tudo que a gente precisa e que realmente traz uma dor muito grande, mais tempo, mais paciência a gente vai precisar para ir dissolvendo isso tudo aos poucos. Eu falo que a gente precisa pensar que a gente tem aqui o centro do nosso universo, a gente é o centro da nossa história. E aqui dentro do coração é o centro de tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente tem de sentimentos. E cada vez que algo acontece, a gente vai criando uma camadinha aqui na frente do nosso coração. Então, a gente tem várias camadas de proteção. E cada acontecimento que existe na nossa vida é como se ele ficasse orbitando à nossa volta. Então, são coisas que a gente precisa quebrar, que a gente precisa mandar embora e que ficam ali justamente para dizer para você: olha, para essa parte da sua história você ainda não olhou, para esse sentimento em relação a essa pessoa você ainda não olhou. E tudo isso é importante quando a gente fala de viver em paz. Tudo isso é importante quando a gente fala de viver em prosperidade e abundância. E por isso que eu sou tão enfática e fico o tempo todo falando que a gente precisa olhar para o passado, fazer as pazes com o passado, senão eu não vou viver em paz o presente. E se eu não vivo em paz o presente, consequentemente, eu também não vivo a paz no futuro. Consequentemente, eu não consigo me colocar em paz no futuro. E por que da prosperidade e da abundância? Porque eu quero que você pense que a gente aqui, né, como se fosse um canal, um cano, de cima a baixo. E o que eu falei para você? Que cada vez que a gente tem essas dores, a gente vai criando camadas. Então, é como se a gente fosse entupindo esse cano. É como se a gente fosse trazendo muita sujeira e não deixando o fluxo passar. Essas coisas que orbitam à nossa volta é como se a luz da abundância, da prosperidade quisesse passar, mas estivesse cheia de crostas à nossa volta. Tivesse que dentro desse cano aqui que passa aqui pelo coração, estivesse cada vez mais entupido. Então a gente precisa liberar essas crostas, que são a materialização de tudo aquilo que a gente tem de dor, de mágoa, de tristeza, limpando aqui dentro, né? Um trabalho interno para levar a gente para cima, para o superior, que é da onde vem, da onde a gente canaliza essa luz, esse fluxo da abundância, da paz, da alegria, da prosperidade. Então a gente precisa dessa limpeza, porque senão, mesmo que muitas pessoas que consideram prosperidade e abundância apenas dinheiro, podem ter a conta cheia de dinheiro, mas não estarem se sentindo em fluxo, em fluidez. Por quê? Porque não é só a prosperidade financeira e material que faz com que a gente se sinta abundante, que faz com que a gente se sinta em paz. A prosperidade e a abundância é muito maior do que só pensar em dinheiro para pagar as contas, em dinheiro no banco. Tem muita gente que tem muitos din-dins no banco, mas não sente essa prosperidade. Por quê? Porque falta a prosperidade na família, falta uma prosperidade no sentido de identidade, de se reconhecer, falta uma prosperidade no sentido das relações com as amizades, falta uma prosperidade no sentido do trabalho, no sentido do seu propósito. E essa fluidez, esse contato com a luz, com a prosperidade, com a abundância, com a paz, só é vivido à medida que a gente limpa tudo isso. A gente vai eliminando, deixando tudo muito, muito transparente e possível para que essa luz trabalhe na gente, para que esse fluxo trabalhe na gente. O fluxo da felicidade, da paz, da abundância, da prosperidade. Tudo isso é preciso ser conquistado, mas não fora, é conquistado dentro.
É esse trabalho interno e para cima que faz com que a gente elimine tudo isso. E esse eliminar tem a ver com revisitar a história. Por quê? Porque a gente vai criando essas crostas no dia de hoje. A gente criou cada crosta em cada vez que aquilo aconteceu, cada sujeirinha foi ficando em cada momento daquilo que aconteceu. E a gente não tem o hábito de, no mesmo dia, olhar, refletir, pensar, limpar essa memória, limpar o coração à medida que as coisas vão acontecendo. Então, quando a gente cria consciência disso, que provavelmente é nesse momento que você está aqui assistindo esse vídeo, você tem muita coisa para limpar. A gente tem muita coisa para limpar, para olhar para trás. E é um trabalho contínuo. Cada vez que a gente tem mais estado de presença, que a gente tem mais atenção plena e vive a vida de modo significativo, com a consciência no agora, a gente vai diminuindo essas crostas. Mas tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muita coisa para a gente limpar. É um trabalho de uma vida inteira. Até porque muitas coisas, como eu já falei no começo do vídeo, a gente não tem acesso, porque a gente não lembra de muitas coisas. A mente protege a gente de coisas sofridas, dolorosas na infância e na adolescência. Por quê? Porque foi o único recurso que a gente conseguiu. Mas agora a gente está adulto, a gente está escolhendo olhar para a nossa história, a gente está escolhendo o caminho do autoconhecimento, da espiritualidade simples e prática aplicada no nosso dia. E essa limpeza faz parte do processo, essa limpeza faz parte do crescimento e faz com que você, cada vez que você faz uma limpezinha, que você desobstrui um pouquinho o seu cano, que você tira um pouquinho dessas crostas, né, que estão ali materializadas em volta de você, invisivelmente, mas é uma forma de você só visualizar o que eu estou falando, isso aí vai se eliminando e você vai limpando, e você vai trazendo cada vez mais consciência. E aí fica um pouquinho mais leve, fica menos desafiador, porque o processo inicial do autoconhecimento, ele tem um trabalho bem grande. Esse trabalho vai existir a vida inteira, a tua história inteira. Mas quanto mais você olhar para trás, menos coisas você vai precisar depois que você for caminhando, olhando para frente. Eu espero que tenha feito sentido para você. Espero de verdade que você tenha entendido que a gente precisa editar, a gente precisa reescrever, mas não pode deletar. E sabe por quê? O que é mais importante de tudo a gente compreender que tudo aquilo que a gente viveu foi necessário para a gente se tornar quem a gente é hoje. E a gente precisa se orgulhar de quem a gente é hoje. A gente não pode olhar para a gente como um algoz da nossa própria história. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter condescendência, não no sentido de acomodação. Não, tudo bem, eu sou quem sou, cheguei onde cheguei, tá bom assim. Não, a gente pode melhorar, mas a gente tem que ter uma consciência de compaixão com a nossa história, com a gente. Então, se eu cheguei até aqui, aonde eu cheguei, eu tenho que me orgulhar, você tem que se orgulhar, por causa de tudo que você passou e de tudo que você escolheu, decidiu e viveu da melhor forma até aqui. Porque você não tinha a consciência que você tem hoje, você não tinha o entendimento que você tem hoje. Então, tudo aquilo que você viveu da forma que foi o melhor possível, te trouxe e te tornou quem você é hoje. E uma das principais coisas que a gente precisa ter para poder trabalhar com a nossa história é ter orgulho de quem a gente é, com todas as nossas limitações, com todas as nossas características, né, negativas que a gente precisa trabalhar com o nosso ego, com o nosso lado sombra, com as coisas que nos limitam, com as nossas crenças, mas também com todas as coisas boas, as qualidades, as características, os talentos, tudo de potencial que você tem. Então a gente é um conjunto de tudo isso. A partir do momento que a gente nega e não gosta do tudo que a gente acredita que é negativo, a gente está renegando quem a gente é. A gente está renegando a gente por completude, porque nós temos os dois. Nós somos
humanos no mundo dual. Então, os dois fazem parte, os dois precisam se integrar. O lado bom e o lado ruim, o lado luz e o lado sombra. Tudo isso faz parte de quem eu sou, de quem você é. E quando você consegue olhar para isso com tranquilidade e você não sente nem culpa, você não quer nem se defender desse lugar e nem se acusar nesse lugar, é aí que começa a compreensão, é aí que começa o verdadeiro trabalho. Eu não sou boa nem ruim, eu sou quem sou, tenho orgulho de quem sou, mas também tenho consciência de tudo aquilo que eu preciso trabalhar, que existe para mim no caminho e que eu vou, a partir de olhar para minha história, buscar o autoconhecimento, buscar me conectar com algo maior, mas que esse algo maior eu também possa pôr em prática dentro da minha história. Assim como o autoconhecimento, essas duas esferas são importantes para a gente perceber melhores resultados dentro da nossa história. Espero que tenha feito sentido. Deixa aqui teu comentário, deixa aqui tua dúvida e a gente se encontra no próximo vídeo. Um super beijo.